Olá, salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente vai conferir e ver o que a Bíblia tem a dizer. O tempo passa, já estamos em dezembro de 22 e a Copa do Mundo no Catar. Vai que vai, tá chegando aí a fase final. O Natal também está aí, Ano Novo, tempo de festas. Ano de 22 vai ficar na história. Hoje chegamos ao final do nosso último episódio da série Os Evangélicos e a questão gay. Para você, os gays ainda continua sendo uma questão, mesmo depois de me assistir? Eu não acredito, mas então eu convido você, caso você não assistiu os nossos episódios anteriores, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, assista todos e compartilhe, vai fazer bem, eu tenho certeza. Antes da gente entrar no assunto, eu tenho aqui alguns esclarecimentos a fazer, como sempre, em todos os episódios. Primeiro, eu já disse lá no final do episódio anterior, né, ou melhor, no início, que era para ser 5 episódios, mas não foi possível, não ia dar, não ia caber, tá bom? Por isso a gente tem esse 6º episódio, que é uma segunda parte do 5º episódio, tá bom, meu querido? E assista tudo aí, eu preciso da sua paciência, vai valer a pena você assistir, eu tenho certeza, em nome de Jesus, tá bom? Aqui o meu foco é a pessoa gay, o homossexual, que sofre com a sua condição e que não faz propaganda da sua condição, né? E que não tenta impor como um ideal de vida para os outros, como se fosse uma ideologia. Portanto, eu não vou falar aqui de casamento gay, de banheiros unissex, de adoção de crianças por gays e outras coisas mais. Definição e o significado de gay: pessoa cuja atração afetiva ou emocional é demonstrada ou direcionada à pessoa do mesmo sexo, homossexual. Em todos os episódios, eu estou usando o termo gay ou homossexual, um ou outro, ok? Uma síntesinha rápida à velocidade da luz do que já falei, tá bom? No episódio 1, o tema foi a cruzada evangélica anti-gay. O pessoal fala, mas por que cruzada? Eu falei como se deu a passagem de uma relativa paz que tinha, né, nos anos 70 e 80, para essa cruzada, essa briga, começou a esquentar com a aprovação do PL 151 da União Civil dos Gays. Também falei sobre o pensamento evangélico sobre os gays, o que é que eles pensam, o que é que eles afirmam. No episódio 2, o tema foi a arma principal nessa cruzada anti-gay, a Bíblia. O pessoal gosta de usar a Bíblia para guerrear, para brigar. Analisamos os 3 principais textos bíblicos usados pelos evangélicos nessa cruzada e vimos que eles não dizem o que os evangélicos afirmam sobre a homossexualidade. Os textos não dizem nada sobre a homossexualidade em si, mas sobre a heterossexualidade, os heterossexuais na prática homossexual. No episódio 3, o tema foi homossexualidade. Tem ou não fundamento? Foi uma pergunta que eu fiz. E aí eu falei sobre a presença de homossexuais em todas as culturas da Terra, até mesmo na igreja, com muita gente gay. Uma realidade impossível de negar. Só não havia gays mesmo no paraíso, meu Deus do céu. Também falei sobre as consequências da queda, que afetou a todos os seres humanos de forma físico, mental e emocional. No episódio 4º, que foi a segunda parte do episódio 3, a pergunta se repetiu: homossexualidade tem ou não
um fundamento. Eu continuei trabalhando sobre o tema devido à sua importância. E aí vimos que Jesus falou sobre 3 tipos de eunucos. E a situação dos eunucos é muito semelhante à dos gays. O mesmo que Jesus disse dos eunucos também pode ser dito dos gays, o que significa que a homossexualidade, então, tem fundamento, tem fundamento. No episódio anterior, no episódio 5º desta série, eu fiz a pergunta: gays, o que devemos fazer com eles? Se tem fundamento, então a gente precisa fazer alguma coisa, não é mesmo? E aí foi a primeira parte. Procurando responder a esta pergunta, vimos que o STF já tinha dado a solução quanto à situação civil, mas faltava a situação espiritual. Analisamos a solução dos evangélicos, mas ela não serve, visto que a única possibilidade para os gays é de serem libertos e voltarem a serem héteros novamente. Caso contrário, vão mesmo para o inferno. Para eles, ser gay é uma escolha, e por isso é ser vergonhice, sacanagem e outras coisas mais. Procuramos uma solução na Bíblia e vimos que os eunucos poderiam nos ajudar novamente por sua semelhança com a condição dos gays. Vimos que, historicamente, os eunucos eram proibidos pela lei de Moisés de participarem da adoração ao Senhor, eram considerados impuros, estavam condenados como os gays hoje o estão. Vimos que 700 anos depois da lei de Moisés, como Deus usou o profeta Isaías para resolver essa situação dos eunucos, mas foi necessário evolução espiritual para que isso acontecesse. Lógico, hoje, o episódio 6, o último, temos essa segunda parte e nós vamos continuar com a pergunta que fizemos. Gays, o que vamos fazer com eles? Antes de continuar, um lembrete para você. A média de gays no mundo é de 10%. No mundo de 8 bilhões. Você já imaginou quanta gente? Por isso eu te pergunto, você acha mesmo que toda essa gente está de sacanagem, de putaria, que escolheu mesmo ser gay? Você acha mesmo que gays evangélicos, e na igreja evangélica no mundo inteiro e no Brasil, está assim de gay, muitos gays, que eles também estão de putaria, de sacanagem, que eles escolheram ser gays? Mesmo aí, gays na sua família, amigos seus, eles estão de sacanagem? São sem vergonha? Que eles escolheram ser gays? Pense bem sobre isso, meu querido, pense bem, tá bom? Pois bem, entendendo isso, eu te pergunto agora uma segunda perguntinha que tem a ver com a nossa mensagem. Pense bem, como que os eunucos foram tratados nos dias da igreja primitiva? Nos dias de Moisés, não podiam participar da adoração. 700 anos depois de Isaías, veio uma palavra de Deus e eles podiam. Agora, 700 anos mais ainda, ou seja, 1.400 anos da lei de Moisés até os dias de Jesus, na igreja primitiva. Veja bem que agora, mais 700 anos do profeta Isaías, depois de Jesus, depois da cruz, depois da ressurreição, depois do derramamento do Espírito Santo, o povo está entupido da revelação de Deus, de crescimento espiritual, de evolução espiritual. E daí? O que será? Como que os eunucos vão ser tratados agora? Os eunucos, as semelhanças dos gays. E a gente tem aqui usado os eunucos como paradigma dessa questão. Vamos ver? Veja bem. Temos uma experiência muito interessante na igreja primitiva com um eunuco que pode muito bem nos ajudar a lidar com os gays hoje. Lucas conta a história linda no livro de Atos 8, de um negro capado ou castrado, alto oficial do tesouro de Candace, da rainha da Etiópia.
Atos capítulo 8, do verso 26 ao 38, a história está aí. É sobre Filipe e o eunuco etíope, um negro. Uma história linda, maravilhosa, maravilhosa. O texto é longo, não tem como a gente ler aqui, pelo amor de Deus, né? Eu peço que você faça isso, faça isso. Eu vou fazer aqui uma síntese rapidinha e citar depois alguns versos durante a mensagem, tá bom? Vamos lá. O que a gente vê nessa história aí? Um anjo dá ordem para o Filipe para ir para o deserto. Filipe obedece. Lá ele encontra um carro oficial e nele um negro capado ou castrado lendo as escrituras. Era um alto oficial etíope, um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele está voltando de Jerusalém, onde foi adorar no templo. Foi adorar a Deus no templo. Ele lê em voz alta o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, muito conhecido, não é? Mas ele não entende o que lê. O Espírito Santo pede que Filipe se aproxime da carruagem e explique a passagem que ele lia. Filipe usa a mesma passagem, a mesma mensagem para falar das boas novas de Jesus de Nazaré. Chegam a um lugar onde havia água. O que me impede de ser batizado? Disse o eunuco a Filipe. Imagine se isso fosse dito a um pastor evangélico hoje. Filipe disse ao eunuco: se você crê de todo o coração, eu te batizo, não tem problema nenhum. É o que acontece. E por fim, Lucas conclui a história dizendo que o eunuco segue o seu caminho batizado e com Jesus, cheio de alegria no coração, no coração, no coração, no coração. Eu creio que assim como Filipe foi usado por Deus para lidar com um eunuco negro, capado, rejeitado e desprezado pelos judeus no tempo de Jesus, pode muito bem servir de modelo para uma espiritualidade que nos inspire para lidarmos com a condição dos gays nos dias de hoje, muito semelhante aos gays. É o caso dos eunucos, como eu venho tratando aqui. É um paradigma, é algo assim muito importante, tá bom? O meu motivo assim, é simples, a espiritualidade de Filipe é a mesma do Evangelho de Jesus. Filipe pregou a mesma mensagem, sempre anunciava Jesus. Em Samaria, Filipe vai pregar, ele anuncia Jesus. Em Azoto, Filipe vai pregar, anuncia Jesus. Como eunuco agora de Candace, Filipe anuncia Jesus, mesmo começando pelo profeta Isaías, capítulo 53, lá no Antigo Testamento. O que Filipe tem para nós é só o Evangelho de Jesus, puro e simples, e nada, nada mais. É disso que a gente precisa hoje, meu Deus do céu, nada mais. Por isso eu creio que a história de Filipe com o eunuco etíope é palavra de Deus para nós nessa questão dos gays hoje. Muito diferente das espiritualidades que nós temos por aí, e nós já vimos elas, eu falei sobre elas, né? Que estão todas contaminadas pelo moralismo, legalismo, homofobia, interpretação tendenciosa de textos da Bíblia, com interesses de poder político, de grana, mas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, nem com o amor e a graça de Deus puro, puro, puro e simplesmente. Pergunto para você então, o que nós aprendemos com a espiritualidade de Filipe nesse texto aí de Atos, capítulo 8? É a palavra de Deus para nós nessa questão dos gays. Vamos lá então, você está preparado para essa palavra de Deus para o seu coração? Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende com essa espiritualidade de Filipe é que na espiritualidade de Filipe, Deus é livre para amar um homem negro e sem pênis ou capado.
Esse eunuco era um homem sem pênis ou capado, negro, considerado impuro, por isso mesmo desprezado, rejeitado pela religião da época, o judaísmo. Meu Deus, não, mas Deus não está nem aí para isso. Ele ama o homem, por isso ele envia o Filipe para essa missão. Eu vou dizer algo aqui que eu fico muito triste. Hoje, o que a gente vê na igreja é que eles amam somente quem eles amam. Olha, só amam os da bolha, os do grupo, só amam você se você ficar igualzinho a eles. Entre eles, só tem machos e fêmeas de direita conservador. Os diferentes, nem pensar, nem pensar, nem pensar. E nesse sentido, nem mesmo os discípulos de Jesus, da época de Jesus, podia fazer parte da igreja, da maioria das igrejas evangélicas hoje, já que no grupo dos 12 da época de Jesus, lá tinha gente da direita, da esquerda, de centro. E mais, nem anjos poderiam participar desse grupo evangélico de hoje, porque, veja bem, aí no culto, nos grupos deles, os anjos, pense bem, são seres assexuados. E eles só aceitam macho e fêmea. Como é que fica a questão? Anjo aqui não entra. A pergunta que eu faço a você, que se diz de Deus: você aceita o amor de Deus sobre todos os homens, ou só sobre os homens que você quer, do seu grupo, da sua igreja? Na sua igreja, ou na sua vida, Deus é livre para amar quem Ele quer? Por exemplo, se você fosse enviado e soubesse que o fulano lá, quem é o fulano que você vai falar, iria, se você soubesse quem ele é, você iria mesmo assim, ou você ficaria questionando a Deus? Triste constatação. Infelizmente, muita gente na igreja evangélica hoje não ama a quem Deus ama. Esse pessoal tem muito o que aprender com o profeta Jonas. Lembra dele lá, que foi engolido pelo peixe? O profeta que foge da missão que Deus dá para ele, para pregar aos ninivitas. Mas Jonas não vai. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram petistas, eram de esquerda e devia ter gays e tudo mais. Jonas foge. Saiba, meu irmão, pelo amor de Deus, Deus só envia quem aceita amar a quem Deus ama. Do contrário, você vai ficar fazendo missões para a sua bolha, o seu grupo, o seu pastor. Mas você não vai ser enviado de Deus, vai ser enviado da religião, que tem a ver com a carne, não com Deus. Ok? Segunda lição que a gente aprende na espiritualidade de Filipe é que na espiritualidade de Filipe não se dá ouvidos ao preconceito, se é eunuco, capado, negro, não. E também nem para a moral da religião, no caso, na época, o judaísmo, mas somente ao que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? Veja bem, o que Deus está dizendo para Filipe? Vai para o deserto. E Filipe vai. Filipe não questiona Deus. Mas por quê? Ele obedece. Se Filipe ouvisse o preconceito e a moral do judaísmo daqueles dias, jamais Filipe aceitaria fazer essa missão. Hoje, a mesma coisa. Se você aceitar aí tudo que os evangélicos dizem sobre os gays, você não vai fazer missão, não vai falar de Jesus para os gays. Nos dias de Filipe, o homem era eunuco, gentil, pagão, impuro. Meu Deus, não é assim que a galera vê os gays?
Veja bem, quem quiser ser instrumento de Deus hoje, de verdade, tem que saber que Deus não faz acepção de pessoas e o Evangelho de Jesus não é moral, não tem nada mesmo a ver com a moral. Por isso mesmo eu não estou nem aí para a religião, qualquer religião e os seus líderes, o que eles pensam sobre os gays. O meu negócio é ouvir o que Deus está dizendo. Tá bom? Observe o texto. Felipe está sempre guiado por Deus, é o anjo que fala para ele, vai para o deserto. Depois é o Espírito Santo que diz, se aproxima aqui, sobe na carroça. Felipe está sempre sendo guiado por Deus, não pela religião, não pelo preconceito. E mais, meu querido, e mais, quem quiser ouvir Deus e pregar o Evangelho de Jesus aos gays, tem que saber que está fazendo missão no deserto. Ninguém quer ir. Filipe enviado para o deserto, e lá o que ele encontra é esse homem aqui, eunuco, capado, negro, desprezado e rejeitado pela religião dos seus dias. Mesmo saindo dos armários e tendo leis que os protegem hoje, os gays ainda são provavelmente um dos grupos mais marginalizados pela sociedade e pela igreja. Pergunta você o que você faria. O que você faria no caso se você fosse Filipe? Filipe tinha tudo para desistir da missão, para desobedecer a Deus, né? Ele podia dizer, isso aqui não é para mim, esse homem é um eunuco, é um capado, é gentil, é impuro. Mas o que Filipe fez? Não deu ouvidos ao preconceito e nem à moral da religião. Você está me entendendo? Pelo amor de Deus, meu querido, saiba, nada de preconceitos nem de moral, mas só o que Deus está dizendo para você. Ouça, 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 não fique aí ouvindo o que a religião diz, o que os homens dizem, o que as doutrinas religiosas dizem. Não, 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 ouça o que o Espírito diz. Leia os evangelhos, leia o Novo Testamento, só, e você vai ver. Terceira lição que a gente aprende aqui nessa espiritualidade de Filipe. Na espiritualidade de Filipe, não se chega perguntando quem se é. Quem você é? Eunuco? Você é gay? Não, mas se entende o que vem lendo. Você entende o que você vem lendo? Olha só o verso 30. Olha só o verso 30. Correndo, Filipe ouviu o homem ler o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que vem lendo? É disso que eu quero saber, e somente disso. Filipe não perguntou, você é eunuco, capado, nasceu assim ou foi feito assim? Você quer que eu ore por você, para você ser curado e deixar de ser eunuco? Não, 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 não. É assim que Felipe se aproxima dele, é assim que você se aproxima dos gays, das lésbicas, é assim? Não, Felipe chega querendo saber só de uma coisa, se o eunuco entende o que ele vem lendo nas escrituras. Meu querido, esse tem que ser o nosso papel sim, principal, o foco principal. É se as pessoas que estão lendo as escrituras estão entendendo o significado da mensagem, pelo amor de Deus. Mas o que a gente vê? O pessoal usando as escrituras para julgar, para condenar, para mandar as pessoas para o inferno. Que vergonha, que coisa feia. Pergunto para você, qual é o significado da mensagem do Evangelho de Jesus? Hein? Qual é? Qual é? O que Jesus veio fazer? Sua morte na cruz foi para salvar ou condenar? Saiba, meu querido, a prioridade absoluta da mensagem do Evangelho de Jesus é salvação, perdão, reconciliação, e só depois, muito depois, caso não haja arrependimento, resistência, é que se fala de
condenação. Releia os evangelhos, releia. Então, porque o foco principal da religião evangélica é no que a pessoa é e não na mensagem do evangelho de Jesus. Porque o religioso sempre se acha melhor do que os outros. Você se acha melhor do que os gays? Tipo, não sou pecador como ele, não vou para o inferno como ele. Saiba, meu querido, quem diz que não é pecador ou que não peca é mentiroso, diz o apóstolo João lá nas suas cartas. Vai ler. E mais, Jesus disse que não veio para gente como você que se acha são. Não. Você está são? Sãozinho? Sem problema? Então Jesus disse, eu não vim para você. Eu vim para doente, os pecadores, as meretrizes, os publicanos, a ralé. Deixe os doentes em paz, então, se você é são. Deixe os doentes em paz. Não mexa com ele. Os doentes, o problema dos doentes é com Jesus. Deixe Jesus resolver o problema dos doentes, se você é são. Veja bem, meu querido, eu não quero saber quem você é, eu não quero saber, mas se entende a mensagem do Evangelho de Jesus, é o que eu quero saber, só isso, você entende? Está entendendo o que está lendo? Eu estou aqui para ajudar, é assim que a gente tem que fazer, e não ficar apontando o dedo e condenando as pessoas. Quarta lição da espiritualidade de Filipe, meu Deus do céu, que maravilha! Na espiritualidade de Filipe, a gente senta ao lado para explicar como tudo nas Escrituras nos leva até quem? Jesus. Verso 35, deixa eu tomar uma aguinha. Verso 35 diz o seguinte: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe Jesus. Começou com Isaías, lá no Antigo Testamento, e anunciou Abraão, Moisés, alguns dos profetas. Não, anunciou Jesus. Veja bem, a passagem que o eunuco lia era Isaías 53. Lá fala sobre o servo de Deus que padeceu humilhado de todos os tipos e carregou sobre si os pecados dos outros e finalmente foi glorificado por Deus com a ressurreição. Filipe parte desta passagem e anuncia a boa nova, o evangelho de Jesus ao eunuco. Filipe fala do cumprimento desta profecia na pessoa de Jesus, o Messias prometido, o Salvador, Deus encarnado. Saiba, meu querido, pelo amor de Deus, tudo, absolutamente tudo nas Escrituras é como uma seta, sentido único, obrigatório, apontando para Jesus, a luz do mundo, o Salvador dos homens. E o que isso significa? Que Jesus é o centro das Escrituras. As profecias todas apontavam para ele, e nele tudo se cumpre. É maravilhoso, é lindo demais estudar a história de Israel por causa disso. E aí o eunuco, quando Filipe vai explicando tudo isso, como vai se encaixando, está encadeado uma coisa na outra, o eunuco percebe, sente isso. Você não? Digo, Jesus é a pessoa mais fascinante que alguém pode conhecer. O eunuco deve ter imaginado: como eu gostaria de conhecer
tudo, de conhecê-lo, tê-lo conhecido pessoalmente. E olha, fazia pouco tempo ali que Jesus tinha estado ali. E eu pergunto para você, você não tem vontade de pegar os evangelhos e devorar e saber tudo e conhecer desse Jesus, dessa pessoa, desse ser mais lindo que apareceu na face da terra? Meu querido, quem realmente conhece a pessoa de Jesus, somente a pessoa de Jesus, sempre decidirá por Jesus. O eunuco, quando vê a água, não suporta. Eles estão andando num deserto, a carroça vai chegando perto de um riacho, aquela aguinha correndo. O eunuco diz: para aí. Ele não suporta, ele diz: para, pelo amor de Deus. Se não tiver algo que me impede, eu quero me batizar, Felipe. Pelo amor de Deus, Felipe. Eu quero me batizar. E quero seguir esse Jesus pela vida inteira. Porque é maravilhoso demais. Meu querido, nós temos que fazer como Felipe, e não como os líderes religiosos nos dias de Jesus, nos dias de hoje, né? Felipe usa o texto do profeta Isaías, que o eunuco vem lendo, para falar de Jesus, que é o centro da mensagem das Escrituras. Pelo amor de Deus, entenda isso. Senão o resto nunca vai ficar claro. Vai virar um véu na sua face, como diz Paulo lá em Corinto. Pelo amor de Deus, não deixe as Escrituras, a lei, se tornar um véu na tua face, na tua cara. O que Jesus disse sobre as Escrituras? Ele mesmo disse lá em João 5,39, elas, as Escrituras, testificam testemunho de mim. Ou seja, meu querido, tire Jesus das Escrituras, o que sobra? O que sobra? Nada. Histórias como as dos gregos, as dos romanos e de outras nações da terra. Um livro comum, como outro qualquer. O Antigo Testamento só tem importância para mim por causa de Jesus. E assim deveria ser para você também. Tudo nas Escrituras, tudo o que ela diz, nos leva a Jesus. E caso não seja assim, é mentira, é falsificação do Evangelho de Jesus. Quinta e última lição da espiritualidade de Filipe. Que coisa linda! E por último, na espiritualidade de Filipe, o foco não está nos impedimentos para se caminhar com Jesus, mas apenas se crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Verso 36. Seguindo eles, caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? O que me impede, Filipe? Filipe disse: nada, só uma coisinha. Filipe respondeu: crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê de todo o coração? Sim, então, tibum! Vem aqui que eu dou banho em você. Gente, imagine agora o Filipe dizendo para esse cara: o que te impede é que você é eunuco, gentil, impuro, capado, sem pênis. Desse jeito você não pode ser batizado. Solução: antes eu vou orar, você vai ter que ser liberto, curado, vai ter que deixar de ser eunuco, arrumar um pênis aí improvisado, caso não tenha. Aí depois eu te batizo. Mas não é assim que Filipe faz, não é assim. Agora, mas é assim que a gente vê nas igrejas por aí como solução para os gays. É ou não é? Só batizo se você virar hétero. Caso contrário, só canta no louvor se virar hétero. Só pode frequentar a igreja, a ceia e dar dízimo se virar hétero. Gays têm que ir para um outro lugar então, hein? Aqui não. Aqui só macho e fêmea. Nem o anjo Gabriel entra aqui.
Veja que o foco da religião evangélica muitas vezes é no que impede, não na solução, na caminhada com Jesus, no que tem a ver com a caminhada com Jesus, que é o batismo, que é a salvação, que é o que o coração crê e decide, que é o que vale. Muito diferente são esses meninos de hoje, do Filipe de Atos 8. Filipe sabia que para Deus o que importava mesmo era se o eunuco cria de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido. A sua espiritualidade é igual à de Filipe ou não? Ou não? O que é mais importante para você? O que a pessoa é ou se ela crê de todo o coração em Jesus? Saiba, qualquer espiritualidade, diferente dessa de Filipe que eu apresentei aqui para você, não tem nada a ver com a espiritualidade do Jesus dos evangelhos. Ok? Essa é a espiritualidade de Filipe, que é a mesma de Jesus, que também é a minha espiritualidade. É a sua também. Essa espiritualidade está aberta a eunucos e gays, a negros e brancos, a todos os pecadores do mundo inteiro. Duas coisas para terminar. Primeira, a você que é evangélico. Você foi chamado para pregar o evangelho de Jesus, meu querido, nada mais. Não a sua igreja, não sua doutrina, não o que o seu pastor diz. Ele pode estar interpretando errado por interesse dele, da igreja dele. A obra quem faz é o Espírito Santo. Mas você diz, e o pecado? Eu falo de Jesus, e o pecado? Quem imputa justiça e pecado é Deus, não os homens. Leia a Bíblia mais, pelo amor de Deus. E, por favor, ao encerrar essa série, sobre ódio, xingamento, comentário maldosos que poderão ocorrer contra a minha pessoa. Eu sei que a gente vive um momento muito tóxico, venenoso, porque grande parte dos líderes evangélicos provocaram isso que está acontecendo no Brasil hoje, político e religioso. Não negue, não negue. Se vocês é macho mesmo, então se arrependam desse pecado. Então, meu querido, eu quero dizer a você que caso venha fazer comentários para me xingar, cheio de ódio, eu digo a você o seguinte: amo você, sem hipocrisia. Eis aqui a minha outra face. Pode bater. Não vou julgar e nem te mandar para o inferno. Tá bom? Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ser liberto desse evangelho tóxico, venenoso, cheio de ódio e de julgamento. E só Jesus pode libertar você. Essas igrejas não podem, esses pastores não podem. Eles não têm poder para fazer isso na sua vida. Leia os evangelhos por você e peça a direção do Espírito Santo. Não deixe pastores ou igreja interpretar a Bíblia para você. Não deixe. Leia, o Espírito Santo pode iluminar a sua vida. Tá bom? A você que é gay, homossexual, não se mate, não se odeie, não se culpe. Também não se orgulhe de ser gay, como a gente tem ouvido por aí. Evite ideologizar e politizar isso, pelo amor de Deus. Sossegue e conte com o amor e a graça de Deus na sua vida todos os dias. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Olhe para a cruz e se entregue a Jesus de verdade e totalmente. E se arrependa de qualquer pecado que você sinta no seu coração de verdade. E, por favor, pelo amor de Deus, procure lugares para congregar que seja saudável de verdade. O meu endereço está aí, procure. E o que eu puder fazer para você, eu vou fazer. Tá bom? Tá bom? Pelo amor de Deus. Eu termino citando um texto da carta do autor aos Hebreus, que diz o seguinte sobre Jesus. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim que alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe
o que eu e o que você, e o que todos nós seres humanos passamos todos os dias. E ele sofreu por nós, ele entende o que acontece com a gente. Amém? Eu quero terminar orando por todos nós. Seja você gay, seja você evangélico, seja católico, seja quem for. Eu quero terminar fazendo uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, após terminar esta série aqui, eu peço que o Senhor ilumine a mente e os corações de cada um para entender essas mensagens, esta palavra. E que o teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações e traga libertação, meu Deus. E que as pessoas de fato voltem somente para o Evangelho de Jesus. E quem é de fato que tem poder para nos libertar e nos dar paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa é a minha oração. Deus abençoe a todos, assista e divulgue. E olha, sem raiva, sem ódio, quem ama é de Deus, como diz o apóstolo João. Quem não ama não é de Deus, pois Deus é amor. Deus abençoe todos grandemente. Amém, amém.